A Casas Bahia passou anos lidando com dívidas, viu a concorrência digital avançar e perdeu parte da relevância no varejo brasileiro. Mas, recentemente, veio um respiro importante. A empresa anunciou um acordo com os bancos credores para converter parte da dívida em ações, reduzindo em cerca de 40% o passivo que vinha engolindo qualquer melhora operacional. Foi um alívio relevante, só que ainda longe de resolver tudo. Mas mais do que isso, o acordo trouxe um novo sócio para a varejista nascida em São Caetano nos anos 50. Nesse Spotlight, a gente conta como a Casas Bahia ganhou um novo dono depois de uma das fases mais turbulentas da história dela. Mostramos quem é a gestora que saiu do quase anonimato para assumir 85% da varejista e mergulhamos nos bastidores dessa aposta bilionária. Um negócio que deu fôlego imediato para a empresa, mas que ainda carrega desafios nada singelos, como uma dívida ainda bilionária, a necessidade de recuperar a confiança do mercado de crédito e de voltar a crescer de forma intensa no crediário e nas vendas. A operação que levou um novo dono à Casas Bahia foi resultado de um plano de recuperação extrajudicial desenhado ainda em 2024. Pelo arranjo, as dívidas foram divididas em 3 séries. A primeira, com vencimento só em 2027, a segunda, totalmente concentrada em Banco do Brasil e Bradesco, foi convertida em ações, e a terceira, mais pulverizada, teve o custo ajustado para CDI mais 1%. A conversão da segunda série, a mais barata, garantiu uma economia de 230 milhões de reais por ano em juros. Mas, como alertou um gestor próximo à empresa, não resolve o problema ainda. Só em agosto, todo mundo soube a identidade de quem comprou as ações que os bancos converteram. Era a gestora Mapa Capital, pouco conhecida para o público geral. Em vez de esperar um investidor ser chamado pelos bancos, foi a própria gestora que estudou a situação e procurou as instituições com uma proposta. Essa postura ativa ajudou a antecipar um movimento que estava previsto só para outubro, e é nesse ponto que a Casas Bahia passou a ter um novo dono de novo. Não era a família Klein, que fundou a empresa, nem o GPA, que já controlou a rede. Era uma gestora de pouco mais de 10 anos que assumiu o controle de 85% da varejista. Mas afinal, quem é essa nova dona? A Mapa nasceu em 2013, criada por 3 velhos conhecidos. Eles se conheceram ainda como trainees no antigo Banco Francês e Brasileiro. Depois, seguiram carreiras em grandes bancos e empresas, até que Beda, que comandava a área de soluções de capital da Mauá Participações, chamou os amigos para comprar o negócio e serem seus sócios. Foi assim que a Mauá Participações virou Mapa Capital. A proposta era clara: unir experiência em finanças para ajudar as empresas em crise. De um lado, assessorando em reestruturação de dívidas e questões de governança. De outro, comprando participação e colocando a mão na massa. Na lista de assessorados estão nomes como Sky, Alubar e Agastur. Já entre os investimentos, o mais conhecido foi o Guia Bolso, que entrou em 2013 e saiu em 2021 vendido ao PicPay. Mas ela também tem uma pequena fatia na Veste, dona das marcas de roupas do Dalina e Leli, e é controladora da Plascar, de autopeças de plástico. Com o tempo, o negócio de equity cresceu mais do que o de assessoria. A Mapa já movimenta 3 bilhões de reais nessa frente. Só que nada se compara à escala da Casas Bahia. Sozinha, a operação da varejista já representa mais da metade de todo esse valor. E é por isso que, de repente, uma casa ainda conhecida por poucas pessoas passou a ser observada com lupa pelo mercado. E o desafio é grande. Desde 2023, sob o comando de Renato Franklin como CEO e Elcio Ito como CFO, a Casas Bahia já vinha tentando mudar de rumo. Reduziu estoques, saiu de categorias menos rentáveis, fechou até 100 lojas e enxugou a operação online. O fluxo de caixa melhorou, mas o prejuízo seguiu alto, quase 1 bilhão de reais só no primeiro semestre de 2025. A explicação está no cenário de juros. Quando Franklin e Ito chegaram, esperavam trabalhar com uma Selic de 8% ou 9%. E a realidade foi bem mais dura, de 15%. Com isso, o custo da Casas Bahia ficou bem maior do que se previa.
E com a operação ainda em recuperação e um perfil de crédito prejudicado, a varejista precisou acessar linhas mais caras. É o caso do risco sacado, quando algum banco paga os fornecedores da varejista à vista. Aí é como se a empresa dissesse para o banco: paga minha conta hoje e depois eu acerto com você. O juro aí acaba sendo maior do que o normal, porque o banco precisa avaliar a cadeia toda de pagamento antes de fechar o acordo. O fato é que essa modalidade cresceu mais de R$500 bilhão em um ano para a Casas Bahia, mais uma pressão no endividamento. Outro ponto é o crediário. Ele sempre foi um dos grandes motores da Casas Bahia, mas diante da pressão financeira, sua expansão ficou contida. A carteira até cresceu de R$5,3 bilhões para R$6,2 bilhões, mas em ritmo menor. Para críticos como Michel Klein, filho do fundador Samuel Klein, esse foi um erro. A empresa precisaria acelerar o crediário para estimular as vendas. Para financiar essa aceleração, a gestão lançou um FDIC, captando R$300 milhões em fevereiro, com a meta de chegar a R$500 milhões em breve. Mas enquanto isso, o custo de financiamento segue lá no alto. A gestão também estuda alternativas para reforçar o caixa. Uma delas é a venda da mega loja da Marginal Tietê, avaliada em até R$200 milhões. Outra é continuar com a monetização de créditos fiscais, que já rendeu R$2,7 bilhões desde 2023. A disputa de bastidores também continua. Michel Klein tentou recuperar a influência, mas com a diluição de sua fatia, hoje em torno de 2%, seu poder diminuiu bastante. A Mapa, por sua vez, preferiu sinalizar continuidade, ampliando o conselho de 5 para 7 cadeiras. Emplacou os nomes de Fernando Beda e André Hellmeister e ainda de Jackson Schneider, ex-executivo da Embraer. Agora, a grande questão é se a Mapa vai conseguir transformar esse respiro em uma virada real. A Casas Bahia já foi sinônimo de crédito fácil e consumo popular. Hoje precisa provar que consegue sobreviver em um varejo digitalizado, competitivo e sem espaço para erros. A aposta da Mapa é alta e o mercado está de olho para saber se essa história vai terminar em uma reviravolta ou em mais um capítulo de crise.